Hoje recebemos uma profissional que transforma vidas no universo do autismo. Ela é profissional especialista em aba. Ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória, como que é caminhar com essas famílias, com essas crianças, vai falar dos principais desafios. Vamos falar também de inclusão. Recebo hoje no podcast Glícia Natiaria, que tem uma vasta experiência com a terapia aba. É um prazer receber os profissionais aqui da nossa cidade, de Campo Mourão, que trazem um conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse episódio. Então fique comigo até o final, aproveita para se inscrever no canal, seguir a nossa página para não perder nada. Então vamos lá. Recebo hoje, com muito prazer, muita alegria, para mim é uma satisfação recebê-la aqui no podcast, Glícia. Olá, eu sou a Glícia, é Glícia Natiaria Chupichan, a Tia Nath para muitos. Tia Nath. Eu tenho 40 anos, eu sou aqui de Campo Mourão mesmo, nasci aqui em Campo Mourão. Tive algumas andanças por aí, mudança de cidade, mas foi algo muito breve. Estudei aqui em Campo Mourão, sou casada. Sou casada com o Everton, tenho 2 filhas, a Duda, que hoje tem 19 anos, e a Isa, com 14 anos. A Isa, ela está hoje no espectro autismo, do autista, e hoje ela é uma criança nível 1 de suporte, 14 anos, né? É uma adolescente. Moro aqui em Campo Mourão mesmo, e nós estamos com a clínica hoje, graças a Deus, transformando vidas. E muito bem, estamos caminhando muito bem com as crianças. Perfeito, vamos conhecer um pouquinho da Glícia. A Tia Nath para muitos, né? Muitas famílias vão conhecê-la do colégio, né? Ela deu aula, inclusive deu aula para o meu filho Lorenzo, né? O Lorenzo tinha um carinho muito grande por você, na verdade tem, né? Tem um carinho muito grande, nunca esquece. Além de ser especialista em terapia aba, ela também é empreendedora e diretora clínica da Iluminar Instituto, na qual é a empresa que ela vem representando, e ela vai falar um pouquinho do Instituto, o que ela oferece, o que é de fato terapia aba, o que trata. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse, Glícia, um pouquinho da sua trajetória, né? Qual que foi o seu início lá atrás, desde o estudo, se já vem assim no DNA, né, a terapia, se tem alguém na família, se foi herança de pai, de mãe. Fica à vontade, explica pro pessoal, pra galera te conhecer melhor, né? Falando um pouquinho da minha vida profissional, eu digo assim, não fui eu que escolhi a terapia aba em si. Tudo foi se encaminhando para que nos encontrássemos até chegar a esse momento. Desde 2009, quando eu iniciei o meu percurso em sala de aula, sempre que tinha alguma coisa de diferente, sempre que tinha alguma criança com alguma dificuldade, eu sempre tive um olhar muito atento a todos esses detalhes de desenvolvimento da criança. Então, desde 2009, que foi o período da minha graduação, eu fui sempre me voltando para o desenvolvimento humano, nesse sentido de o que é diferente, o que as pessoas não estão enxergando, o que as crianças realmente estão precisando naquele momento. Terminei a graduação, fiz especialização, eu fiz neuropedagogia, psicopedagogia, psicomotricidade. Na minha época era o presencial, né? Análise do comportamento aplicada ao autismo. E sempre buscando muito mais. Eu gosto muito de estudar. E eu sempre busquei atividades diferentes, essa parte de fazer sempre o melhor. E nesse período, eu lecionava, eu era professora, tanto da rede municipal, eu era concursada, quanto da rede particular. Eu trabalhei no Colégio Santa Cruz 10 anos,
E sempre... Tempo, hein? Bastante tempo. É uma vida, né? Sim. 10 anos. E também no município, por 10 anos, Sempre lidando com criança, né? sempre com criança. Com criança. A parte mais do infantil. Você atuava ali mais com a educação infantil, fundamental. Infantil e fundamental. Infantil e fundamental. Isso. Perfeito. Vejo no seu currículo, Glícia, até para o pessoal que está em casa, a formação acadêmica em pedagoga, psicopedagoga, né? Isso. Psicomotricista, especialista em ABA, graduanda em psicologia e também faz mestrado em ABA. Faço mestrado. Então estuda bastante. Então, de fato, nós estamos aqui com uma profissional que no que ela vai falar, ela tem propriedade para falar sobre o ABA. Então, você começou aí a tua carreira, fez a tua formação, começou dando aula, né, na rede municipal, na rede particular. E o porquê de escolher essa carreira, né, lidar com crianças? Eu falo, é algo muito subjetivo, porque eu sou uma pessoa que eu não tolero muito injustiças. E eu vejo que a base é o primordial. Então, assim, você perceber que você pode fazer a diferença na base ali com a criança, com o afeto, com o carinho, sabendo o que fazer, auxiliando nesse desenvolvimento, para mim é gratificante. E eu sempre fui assim, não é algo, isso apareceu na sua vida, nesse sentido. Já era uma característica sua, né? Exatamente. Principalmente a forma com que a criança deve ser tratada, com esse carinho, com esse afeto, percebendo as diferenças, ter aquele acolhimento. Então é algo que eu acredito que tenha que ser dessa forma. E Perfeito. assim deu muito certo. E eu vejo assim, que muitas famílias, muitas mães, que talvez estão nos assistindo, têm essa dúvida, mas a criança, ela começa a compreender só a partir do 6º ano de vida, do 5º ano de vida, né? Dentro do processo educacional da criança, qual que é a importância de fato da família, né, para que essa criança se desenvolva bem? Dentro desse processo, a gente pede que as famílias fiquem muito atentas. Por quê? A criança, ela tem... Muitas pessoas falam assim, não, tem o tempo dela, é só esperar. Não, mas porque eu também era assim, eu demorei para falar, eu demorei para andar, eu demorei para brincar. Só que dentro dos marcos do desenvolvimento, tem lá o que a criança deve, o que a criança poderia estar fazendo ou não. Só que tem criança que não vai conseguir sozinha. Então, assim, a minha criança, hoje, ela tem 2 anos e meio e não fala. Tá, você, com 2 anos e meio, na sua época, você não falava. Só que, se você fizer um bom acompanhamento, se você acompanhar principalmente a carteirinha de vacinação, e você vê lá que as informações, você vai perceber que seu filho está atrasado. Então, assim, você vai esperar que essa criança complete 4, 5 anos para começar esse desenvolvimento? Não é que é tarde demais, mas pode ser que ela perca muita oportunidade de aprendizagem. Perfeito. Então, esse acompanhamento das famílias é extremamente importante. Sim. Estar atento aos pequenos detalhes. Comportamentais, né? Exatamente. Na sua vida de pedagoga, né, eu não vou entrar em relação a ser particular, ou ser público, né, falar de forma geral, o que você mais percebia hoje, na nossa atualidade? Você vê que as famílias estão mesmo assíduas com o crescimento das crianças, com o desenvolvimento, ou estão deixando a desejar, o pessoal está deixando meio de mão, principalmente pelo avanço da tecnologia? Hoje eu vejo que é muito mais difícil as famílias terem um controle. Eu digo assim, não é uma questão de, é culpa da família. Sim. Mudou tudo. Que a rotina, né, Glícia? É trabalho, é casa para cuidar, é o filho, né? Então é muito mais fácil você manter a criança na tela, no celular ou na televisão, do que você ter o tempo disponível para brincar com a criança. E criança quer atenção, né? Precisa. Então eu digo assim, não
você culpabilizar as famílias, mas realmente é muito mais difícil hoje. Antigamente, eu digo, as famílias tinham os avós, juntava os primos, brincava todo mundo, então eles ficavam muito tempo ocupados. E hoje não, hoje as famílias precisam trabalhar, essas crianças estão o tempo todo ocupadas com alguma coisa e outra, e quando vai para casa, vai para a tela. Perfeito. E qual foi o principal aprendizado que você carrega até hoje, né? Que você teve ali, né, dentro das escolas, que você pôde contribuir, pôde passar, né? O que você traz hoje de bagagem? Nossa, é assim, não dá pra contar, sabe? Eu falo nem nos dedos, nem por ordem alfabética, porque foi uma vida, né? É uma vida. Hoje, o que eu tenho, eu falo, o que eu tenho de desenvolvimento profissional, pessoal, foi através da educação. Foi 10 anos no particular, no público quanto? Também 10 anos. 10 anos. Fora 4 Foi os dois de forma simultânea, né? Você atendia concurso e... E antes disso, 4 anos que eu não era efetivada, que eu digo registrada, né? 14 anos, tá com 40, nossa, foi... Isso você acredita que contribuiu com a profissional, com a glícia profissional, com a glícia terapeuta? Fez toda a diferença. Porque dentro da escola, eu consegui enxergar as crianças que tinham um desenvolvimento atípico, diferente, Sim. porque a aba ou até o autismo não se falava muito. Então, a partir de 2013, com o DSM, com toda a mudança, com todo o processo de ampliação, de ver o autismo, de ver as crianças atípicas, começou a se falar muito. E foram onde as crianças foram chegando para a escola. E chegando na escola tem a professora. Para observar o comportamento. Isso. Aí a gente, quem gosta do que faz e quem faz bem feito, você percebe que a criança tem um comportamento diferente. E sempre foi assim. Tal criança tem um comportamento diferente. Olha, tal criança tem uma dificuldade a mais. Coloca na sala da Glícia, manda para a Glícia. Eu digo, não é me sobrecarregando, porque sempre souberam desse meu interesse e sabia que eu fazia bem feito. Então, sempre deu muito certo dessa forma. Que bacana. Aonde que foi o ponto que despertou o amor pelo ABA, né, pelo autismo? Foi ali dentro do colégio? Nessa rotina? Como eu tinha muitas escolas, eu tinha crianças que estavam no processo de diagnóstico. E eu precisava me especializar. Eu precisava estudar, eu precisava buscar para oferecer o melhor. Então foi através dessas crianças que você falou, sim, poxa vida, é aqui que eu me identifiquei. É aqui que eu quero contribuir com as famílias e com a criança, né? Exatamente. Porque não tem quem faça, não tinha quem fizesse. Sim. Então, assim, não é que eu quisesse dar conta do mundo. Tem isso. Porém, eu precisava dar conta do desenvolvimento daquela criança. Então, eu busquei todas as formas de cursos online, cursos presenciais, o que eu pude fazer de especialização, o que eu falo assim, eu sou muito humilde nesse sentido. Eu não sei, mas eu sei falar, então eu vou perguntar. Perfeito. Então, se eu não sei, alguém sabe, então alguém vai me dizer o que fazer. Sempre com muita supervisão, buscando os melhores especialistas na área, para que eu pudesse oferecer o melhor para aquelas crianças. Legal. E dentro do ambiente escolar, Glícia, como que era quando você percebia que uma criança tinha um comportamento atípico, né? Como que era o procedimento? Você levava para a diretora? Como era essa comunicação com a família? Porque às vezes, né, não sei se acontecia isso, às vezes você pegava até a família de surpresa, né? Não tinha diagnóstico ainda. Como que era essa conversação, né, entre você, escola e família? Todas as informações de observações vão para o relatório da criança, é passado para a coordenação, para a diretora, para a pedagoga responsável, aí de acordo com a nomenclatura que cada escola usa. Sim. E é feito essa observação
aí a gente entra num plano de ação para ver se a gente consegue sozinho ou se realmente precisa alertar essa família para que procure ajuda especializada. Ah, legal. Então vocês observam bem antes de levar a informação para a família. Isso. Observavam, né? Isso, porque dentro da escola, nem tudo a gente pode passar Sim. diferente da clínica. Olha, eu observei isso, Sim. sem capinha tal e tal profissional. Dentro da escola, a nomenclatura é diferente. Então, Tem as regras, né? Tem as regras. Então, eu não posso chegar para a família e dizer, olha, o seu filho tem autismo. Não, o seu filho está apresentando tal e tal e tal comportamento. Eu fiz isso, isso e isso. E não consegui com que ele desenvolvesse essa habilidade. A sugestão é que a senhora procure um neuropediatra. Porque é até o médico que dá o diagnóstico, né? Sim. É importante que essa criança passe por uma avaliação. Sim. E é o neuropediatra que vai realmente bater um martelo ali para dizer tem um transtorno, não tem um transtorno. E a partir das informações que tem nessa avaliação. Perfeito. Então a família tem que estar sempre atento. Sempre. Essa é a tua principal recomendação para quem tem o filho em ambiente escolar, porque eu tenho 5 filhos, né? Então é comum as pessoas se dirigirem a mim e falar, Rodrigo, com quantos anos tua menina começou a falar? Né? Com quantos anos começou a andar? Eu falo, cara, olha, cada criança teve um ciclo diferente. Não foi igual, né? Igual o Pietro, hoje ele vai fazer 2 anos. E a gente consegue se comunicar muito bem com ele. Nós compreendemos o que ele fala e ele também compreende o que a gente fala, né? Mas ele teve dificuldade de gatinhar. Então, cada criança tem o seu processo, mas, né, com a ressalva, né? É importante acompanhar porque tem até um certo ponto que ela precisa desenvolver aquela habilidade, né? É basicamente isso. Sempre ir acompanhando e... Demorou muito para falar. Até mais uma curiosidade, Gleice, até que idade assim que você fala, olha, se a criança não desenvolver uma fala, pelo menos formar uma frase, até X idade, já devemos tomar aí uma atitude, né? Procurar uma ajuda. Com 1 aninho, a criança já tem balbucios. Aí, a partir de 1 aninho e meio, ela já fala algumas palavras. Mas é dedé, né? Papapá. Mamá. E conforme vai aumentando esse repertório dela, vai aumentando esse vocabulário. Com 2 anos, é para uma criança estar falando frases. Legal. Até quando a família pode esperar? Sim, até quando. Ainda não está formando frase e já tem 2 anos. Já é bom ir atrás de uma avaliação? É bom estar atento. Até porque a escassez de fono tá assim demais. Como depois da pandemia, muitas crianças acabaram precisando muito desses profissionais. Então, tem poucos fonos que disponíveis, né? Ou, na verdade, estão todos com a agenda lotada. Exatamente. Então, assim, o quanto antes procurar melhor. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Perfeito. Quanto antes essa criança falar, melhor. Perfeito. Agora vamos explicar para o pessoal que está em casa, né, o que é aba, para as pessoas entenderem, né, o que é, para quem que é, quais são a diferenciação, né? Explica certinho para o pessoal compreender. Então, aba, a gente fala assim, é a aba porque é a ciência. Aí é uma ciência muito ampla e é uma ciência incrível, maravilhosa. E aba tem são diversos braços da aba. Por exemplo, eu trabalho com aba, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo. Mas nós temos análise do comportamento aplicada a diversos outros campos. Sim. Na parte da ciência, na parte tecnológica, daí nós temos a parte das universidades que fazem as pesquisas em aba. E, especificamente, as clínicas trabalham com aba aplicada. Hoje eu trabalho aplicada ao autismo, só que eu trabalho com crianças, eu trabalho com crianças pequenas. Mas a aba você pode trabalhar com adulto, você pode trabalhar com diversos transtornos do neurodesenvolvimento
além do autismo. A aba, meu filho não é autista. Eu vou levar o meu filho para fazer aba? Aba pode ser para uma criança TEA, TDAH, que tem deficiência intelectual. Aba pode ser para um adulto que tem alguma dificuldade. O que que acontece? Eu preciso fazer uma modificação naquele comportamento. Perfeito. Eu posso usar a aba com as famílias. Sim. Eu posso usar a aba com uma mãe. Então, depende muito do meu objetivo. E a aba é muito amplo nesse sentido. Por isso que é importante. Hoje, a sua clínica, até eu gostaria que você já começasse falando qual que foi o ponto de partida, né? O porquê que você resolveu abrir o seu negócio, abrir a sua clínica e quando foi? Olha, quando eu ainda estava na escola, eu atendia em contraturno, que eu digo, depois das 6, eu atendia domiciliar, eu atendia aos sábados, e as pessoas, as famílias foram conhecendo o meu trabalho. Até no último post que eu fiz, né, falando da revista, eu não fazia propaganda do meu trabalho. Sim. Eu compartilhava, as mães compartilhavam, né? As famílias compartilhavam umas com as outras e eu já atendia. E eu fui ampliando. Foi percebendo o aumento, né, das pessoas. Exatamente. Eu cheguei a ser sócia de uma clínica e acabou não dando certo. Nós, cada profissional Seguiu o seu caminho. seguiu o seu caminho. E eu continuei com o consultório. E assim, por exemplo, em setembro eu tinha alugado uma sala. E em novembro a minha sala ficou pequena, eu precisei aumentar. Olha. Aí deu 7 meses depois, eu já precisei aumentar. Eu falei, gente, não me cabe mais dentro de uma sala. Então eu preciso de um espaço maior. Aí foi quando eu precisei abrir um espaço maior, que é a clínica hoje. E fui para a clínica, nós estávamos com 3 salas, e de repente precisei ampliar, aluguei a esquina toda, e assim, agora eu preciso que pare um pouquinho de crescer, porque a gente não tem mais para onde ir, só subir para o teto, né? Mas foi essa necessidade de uma família indica outra. Sim. E outra vem. O boca a boca, né? O pessoal foi conhecendo. E também, né, você começou a se dedicar somente no seu negócio, né? Então, hoje a Glícia ela não dá mais aula, né? Para tristeza das mamães, né? Então, exclusivamente o seu tempo você dedica aos seus pacientes, ao teu negócio. Exatamente. E vamos falar um pouquinho já da clínica, né? O ABA, a aplicação lá é exclusiva. A aba. A aplicação é somente para o autismo. Então hoje vocês trabalham com o autismo. É isso? E é uma equipe multidisciplinar também? Tem vários profissionais? Eu não trabalho só com o autismo. Eu tenho, lá na clínica, eu tenho crianças que não têm diagnóstico, sim, que a gente trabalha com atraso do desenvolvimento. Com atraso. Então, isso. Deixa bem claro pro pessoal para que eles compreendam, né? Falei só do autismo, mas agora a Glícia vai explicar certinho qual que é o público que ela recebe na clínica. Exatamente. Nós não atendemos só crianças autistas. Nós temos crianças com diagnóstico e sem diagnóstico. Nós temos crianças com diagnóstico de TEA, TDAH, deficiente intelectual, temos TOD. Então, ou temos criança que tem tudo junto, e tem criança que não tem nenhum diagnóstico. Ah, tá com atraso no desenvolvimento. Ela não sabe sentar, ela não sabe brincar, ela não desenvolveu as habilidades para a idade dela. Aí nós entramos com a estimulação justamente para desenvolver essas habilidades que essa criança está em falta. Então, não necessariamente a criança precisa ter um diagnóstico. Sim. É esse o ponto. As famílias, você tem filho, você sabe o quanto que é difícil você imaginar que o seu filho tem um diagnóstico. Sim. Então, assim, Glícia, eu vou trazer o meu filho, só que ele não tem diagnóstico, ele não é autista. Tá tudo bem. Não preciso que você traga o seu filho autista, o seu filho TDAH para mim. Eu preciso
que você entenda que se ele está com alguma dificuldade no desenvolvimento, é isso que nós vamos trabalhar. Feito. Essa é a parte mais difícil, o aceitar o diagnóstico. Então, eu não trabalho o diagnóstico, eu trabalho a dificuldade da criança naquele momento. O desenvolvimento dele, né? Exatamente. Legal. E como que é lá o trato com as famílias, Glícia? Por exemplo, a família recebeu o diagnóstico, igual mesmo você acabou de falar, né? Ninguém projeta isso, né? Pode acontecer. Aconteceu, como que você percebe? Qual que é a dificuldade da família em aceitar? Se tem melhorado, ainda o pessoal tem um pouco assim de... Não vou falar rejeição, mas tem um pouco de dificuldade, né? Como que é? É muito difícil. Essa parte... Bate-papo com os pais. O bate-papo com os pais não necessariamente, porque é um momento de acolhimento. Sim. Essa família precisa, naquele momento, ser acolhida, principalmente perceber que o diagnóstico, ele não é o fim, ele é o início de um processo. Então, esse acolhimento, essa parte de mostrar para a família que você está ali para ajudar, que eles não estão sozinhos, que tem outras famílias, principalmente mostrar que as outras crianças que estão ali também passaram por esse processo de não ter as habilidades desenvolvidas e mostrar o quanto que as crianças se desenvolveram. Até tem famílias que conversam umas com as outras, falam, olha, o meu filho passou por isso também, já desenvolveu. Cada um é único. Sim. Mas esse acolhimento, essa esperança, isso faz toda a diferença. A família entender que ela não está sozinha, né? Que agora é um novo momento e que dá para seguir, né? Sim, não é o fim. O diagnóstico não é o fim. É por isso que a gente precisa ter um bom plano de ensino, ter estabelecido metas, acolher muito bem tanto essa família quanto essa criança, direcionar algumas habilidades que a família consegue fazer em casa com essa criança, ter essa orientação. Então, esse trabalho em conjunto faz toda a diferença. Sim. E qual que é a importância da família no processo? Porque a criança, ela fica por um tempo, né? Não sei se é 45 minutos, 1 hora, né? Fazendo ali a terapia com vocês, mas tem a rotina em casa, né? Então, eu gostaria que você explicasse, na sua visão enquanto profissional, a importância da família dentro do processo de desenvolvimento da criança. Ali na clínica, a maioria das crianças, elas ficam, olha, em média, 10 horas por semana. 10 horas por semana dá 4, 5 dias, 2 horários, 2 horas. Em média de 2 horas. 2 horas. 1 hora e 40, assim. Legal. Informação muito boa. Eu imaginava que era ali 45, 1 hora, né? Então é um pouquinho mais. Sim. Tudo depende do que eu preciso trabalhar com essa criança. Perfeito. Então, dentro da clínica, ela vai ficar durante a semana, por exemplo, 10, 15 horas. Depois essa criança vai para a escola, aí tem todo o desenvolvimento da escola, tem o assistente terapêutico, tem o monitor escolar, tem o professor, e em casa tem a família. Então, assim, a família dar continuidade, não à terapia, mas dar continuidade aos objetivos ali. Passado, as metas, né? Sim, faz toda a diferença. E o que a gente fala assim, não é porque a criança tem um diagnóstico que a gente usa o diagnóstico de muleta. Ai, coitadinho, ele é autista. Não, ele tem potencial. Ele vai fazer o que ele tem condições de fazer. Ele tem condições de jogar a fralda no lixo? Ele vai jogar. Ele tem condições de comer sozinho? Ele vai comer sozinho. O que essa criança tem condições de fazer sozinho? Então, não é fazer para a criança, é ensiná-la para que ela faça sozinha. O nosso objetivo é que um dia essa criança não precise de mim, não precise da mãe, do pai, de um cuidador. É que ela tenha autonomia. E para isso, esse ponto da família é extremamente importante. Importantíssimo. Eu digo assim, nós não podemos alejar a criança porque ela tem um diagnóstico. Ela tem braço, ela tem perna. Romantizar, né? Exatamente. Tem que ajudar ela incentivando, né?
Ai, coitadinho. Não, não é coitadinho. Ele é uma criança com autismo. Dentro das limitações, dentro das capacidades, ela vai fazer o que ela precisar fazer. E da melhor forma possível. E tem os graus também, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Fala um pouquinho disso também, da diferenciação, né? Dentro do autismo, hoje, tem o nível 1, nível 2 e nível 3, dentro do DSM. E o nível 1 de suporte é onde precisa de pouco suporte. Uma criança que consegue falar, uma criança que tem um nível de autonomia. Vou dar o exemplo da minha filha. Hoje, ela é nível 1 de suporte. Então, ela vai no mercado, ela lava a louça, ela limpa a casa, ela estuda, ela não precisa de acompanhante terapêutico. Então, é uma criança que tem um excelente desenvolvimento. Qual que é a questão dela, Glícia? Por que ela é autista? Ela é autista porque ela fez uma avaliação, né? E ela é uma criança, ela acaba sendo diferente, só que ela não tem uma boa socialização. Então, é o tal do... Para ela... estar com pessoas não é reforçador. Então, ela prefere ficar sozinha, ela prefere estar no canto dela, e ela tem sim uma dificuldade em socializar com as pessoas, que é o principal. Dentro do DSM, ele é uma das principais características do autismo, essa dificuldade na comunicação e na socialização. Esse é o grau de dificuldade dela. Se eu soltar, ela vai viver sozinha? Vai. Porque tem outras formas de se comunicar. Sim. Uma criança nível 2 de suporte já tem mais dificuldade, pode ter dificuldade na fala, pode ter dificuldade em se socializar, pode ter dificuldade motora, pode ter dificuldade em se virar sozinha. Quer dizer, ela precisa de um apoio substancial, só que ainda tem um bom desenvolvimento. Uma criança nível 3 de suporte... geralmente não fala, tem mais dificuldade de sair da fralda, tem uma comunicação limitada. Hoje nós temos o uso dos comunicadores, tem a comunicação alternativa aumentativa, tem várias outras formas de se comunicar, e é uma criança que precisa sim de muito auxílio. Uma criança que pode correr na rua, então ela precisa de alguém constantemente em alerta. É uma criança que muito dificilmente vai tomar banho sozinha hoje. Então ela precisa desse E desenvolvimento. consegue evoluir Consegue. nesse grau 3, assim, um exemplo? Né? Até me desculpe se for uma pergunta muito, né, leiga, assim, mas ela consegue, um exemplo, ela tá no 3, ela consegue vir pro 2? Consegue, assim, ter essa evolução? Não é algo assim, eu vou falar, olha, Rodrigo, essa criança que é nível 3, ela vai ser nível 2. Não é garantido, né? Não é Isso. garantia. Mas há possibilidade. A possibilidade. Olha. A possibilidade. A minha filha era nível 2, hoje ela é nível 1, devido ao desenvolvimento. Então você passou o processo na pele, né? Sim. Até assim, uma pergunta, né, Glícia? Você fica à vontade se você responde ou não, né? Como que foi para você enquanto mãe, né? Vamos falar da Glícia mãe, recebeu o diagnóstico da filha. Como você reagiu? A minha filha recebeu o diagnóstico tardio que eu digo com 9 anos de idade. Mas com 3 dias de vida, ela quase caiu do bercinho da maternidade. Então, assim, um bebê com 3 dias quase cair do bercinho da maternidade é um bebê diferente. Uma criança que demorou para falar é uma criança diferente. Sim. Uma criança que você não consegue fazer com que ela fique na calçada. Se ela vê um pássaro, ela vai atrás do pássaro. Uma criança que sobe no telhado é uma criança diferente. Então, ela sempre teve muitos traços, só que ela é uma criança de 2011 e não se falava tanto em autismo. Aí, levamos para Curitiba, não tinha especialista que diagnosticasse para o autismo. Ah, não, ela muito provavelmente é TDAH. Hiperativa. Aí, 4 anos, 5 anos, TDAH. Não fala, vamos para fono. E eu sempre acreditei assim, não sabe, aprende. Eu nunca fui aquela mãe assim, ai, coitadinha, ela não fala, vai falar. Ela não escreve, vai aprender.
Então, eu sempre fui muito dedicada nesse sentido. Porque se a criança não tem um atraso cognitivo, e mesmo que tenha, se ela, por exemplo, a Isa, ela não tem um atraso cognitivo, inclusive o QI dela é excelente, a mais, se não sabe, vai aprender. Sim. E ponto final. Dedicação, dedicação, dedicação. E em Campo Mourão não tinha especialistas. Eu buscava conhecimento fora de Campo Mourão, Londrina, Cascavel, Curitiba. Eu sempre tive essa Você foi atrás de eu fui saber, né? atrás. Entender melhor o que estava acontecendo, né? E o diagnóstico dela, 4 anos de fono, tudo, porque a fala dela era bem atrasada. E não tinha diagnóstico de autismo. Eu falava, gente, essa menina tem características. E dentro da escola, eu via outras crianças com características, via diagnósticos, eu já tinha contatos com clínicas e nada. E o neuropediatra, não, ela é TDAH, porque o nível 1 é muito mais difícil de diagnosticar. Ainda mais em meninas, porque tem uma camuflagem. E essa camuflagem, se a criança tem uma facilidade na imitação, eu posso, um exemplo, eu sou autista, nível 1 de suporte, e ela não é. Eu não sei fazer, mas se eu sei imitar, eu vou ver ela fazendo, eu vou fazer igual. Vai repetir. Vou repetir. Olha, interessante. Então, aí chegou a bendita da pandemia. Aí, no momento da pandemia, foi quando teve essa queda da socialização, esse momento que tiveram que ficar em casa, foi onde eu levei para fazer uma avaliação neuropsicológica. Daí, várias crianças precisaram de psicólogos. Sim. Falei, vamos buscar ajuda. E eu preciso de ajuda um pouco mais clara. Foi quando deu certo. Que a Aí veio o diagnóstico em 2020. Aí veio o diagnóstico definitivo. E assim, era muito visível, só que parece que só eu que enxergava. Então, a partir dela também, né, você, né, olhando para a filha, você também foi atrás de conhecimento também por ela, né? Exatamente. E hoje eu digo assim, é aquela coisa do legado. Eu quero um futuro melhor, não só para minha filha, mas para o filho dos outros. E assim, eu não quero que só ela tenha um bom desenvolvimento, eu quero que as outras crianças tenham um excelente desenvolvimento. E se eu tenho o caminho, por que não compartilhar? Você passa por isso, né? Sim, Então, assim, é na pele. Na pele. Na pele. Então, você consegue acolher essa mãe. Falei, mãe... Consegue entender um pouquinho a cabeça daquela mãe, né? E, assim, o processo do diagnóstico é muito difícil. É como se o seu mundo congelasse. Eu falo, aquela cena da Frozen que tudo congela, parece que o seu mundo para. Só que eu pensei assim, eu não tenho tempo para estar no luto. A minha filha já está com 9 anos, mesmo que ela tenha um bom desenvolvimento, eu não tenho tempo para perder. Sim. Eu vou sofrer, só que eu vou sofrer fazendo com que ela se desenvolva cada vez mais. Perfeito. Então, assim, as famílias precisam passar por esse processo do luto? Precisam. Só que a criança não pode ficar esperando. Infelizmente. Sim. Por isso que eu estou ali. Eu falo, eu seguro na mão dessas famílias, falo, eu entendo, é difícil, sim, só que o seu filho não tem tempo para perder. Tem que ter empatia, né? Acolher bem, mas é uma situação que precisa de cuidado. Né? Sim, eu falo, se você não dá conta, você vai ter que ir para terapia, eu entendo, só que deixa o seu filho que eu faço o melhor por ele aqui. Por isso que a gente precisa de tantas horas. E nós temos hoje muita informação. Eu acho que algo que a internet também trouxe de bom para nós é a agilidade na informação. Exato. Então as pessoas estão buscando por mais conhecimento, né? O diagnóstico está vindo mais cedo. Sim. Né? Principalmente depois da pandemia, né? O pessoal ficou mais em casa. Eu acho isso bacana, porque também acelera o processo da criança. Né? Os profissionais também estão se capacitando mais. Isso é legal. E falando assim na parte da intervenção ali do autismo ainda, né? Conta com uma equipe, né? Por quais profissionais são formadas essa equipe? Depende muito do que a criança precisa.
Na clínica, hoje, como eu não tenho muito espaço, nós temos uma neuropsicóloga, uma psicóloga infanto-juvenil, uma fono, e temos a parte de aba, que são as assistentes. É muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida. Só que precisa de muito espaço, precisa de vários profissionais. Dependendo da criança, precisa de uma físio, de uma TO, da físio, da TO, da fono, da psicóloga. Então, precisa de muita gente envolvida. E a gente não tem espaço físico para tudo isso. E não tem tantos profissionais para tantas famílias. Demanda muita mão de obra, pelo que eu estou entendendo, e bastante espaço físico, né? E muito conhecimento, porque o atendimento é individualizado e é único. Se eu fizer desenvolver tal material para aquela criança, para outra criança é completamente diferente. Se aquela criança aceita aquele reforçador, a outra criança é completamente diferente. Hoje ela pode querer aquilo, no outro dia ela não quer mais. E isso implica diretamente nos custos também, né? Porque tem um material personalizado para aquele paciente, né? Para aquela criança. Então, às vezes a família fala, nossa, mas é muito caro, né? Não é questão do caro, que o investimento ele é alto, né? O investimento é alto. E nós não temos tantas formações a nível de Brasil. É muita coisa internacional. Então, assim, o que a gente vai fazer, eu procuro fazer o melhor do melhor, sabe? Então, a minha última formação agora, do ano passado, eu fiz uma formação que é para o PCM, para intervenção e gerenciamento de crise. Você paga em dólar. Aí, eu fiz uma formação recentemente, que eu terminei agora nesse mês. Não tem em Campo Mourão, não tem no Brasil. Então, eu fiz em Curitiba, uma formação presencial. Se você vai fazer uma formação presencial em Curitiba... E precisa fazer, né, Gleice? Porque acredito que é um mercado que ele avança muito rápido, né? Muito rápido. E não é só o mercado, é o crescimento da criança. Eu não posso esperar, não, o ano que vem eu faço. No ano que vem eu posso ter deixado essa criança perder a oportunidade de aprender. E se ela fica um ano sem aprender, um ano perdido. Então eu preciso de muita atualização. E essa atualização, nem sempre eu consigo no Brasil. Nem sempre eu consigo... buscar fora. Eu consigo a custos muito baixos. Eu preciso dos melhores especialistas. Então, eu busco fora. Eu busco tanto as formações, quanto conhecimento, quanto especialização, mestrado internacional. Eu procuro oferecer o melhor de conhecimento. Porque trabalhar com saúde, né, é uma responsabilidade, principalmente a mãe, ela está entregando ali o filho, né? Ela precisa de ajuda. Então, o profissional que acolhe tem que ter a capacidade, né? Tem que ser capacitado para levar essa criança, para conduzi-la, né, num estágio melhor. Acredito que seria basicamente isso. Sim. Por isso que é importante o conhecimento, né? E eu digo assim, não é você vender um serviço. Sim. Você está lidando com o amor da vida de alguém. Perfeito. Então você está vendendo esperança. Aí imagina a pessoa acreditar em você e você vai oferecer o quê? Sabe? Então, por exemplo, os seus filhos. É o amor da sua vida. Sim. Então, é sempre o melhor para os filhos, né? Aí vem a família, olha, é o que eu tenho de mais precioso. Então, se eu não tenho o melhor para oferecer, se eu não consigo acolher aquela criança, oferecer o meu melhor também, eu não vou desenvolver o melhor potencial daquela criança. E é sempre buscando isso, sabe? Eu não posso perder tempo nas minhas formações, independente do custo, e porque essa criança, ela vai crescer. É igual nós falamos lá no início. Tem criança hoje que já é adolescente e não teve a oportunidade que as nossas crianças pequenininhas têm hoje. Sim. Então, o momento é agora. É correr atrás. É aceitar e correr atrás. E como que é, Gleice, uma curiosidade, como que é para você, né, separar isso, né?
Acho que deve ser muito difícil. Você recebe uma criança, né, com diagnóstico, com autismo, né? Nós temos ali a glícia profissional, que vai acolher essa criança e a família, mas também fechou a porta do consultório. Como que fica a cabeça? Você consegue descansar? Consegue ter o lazer com a tua família? Ou você fica, nossa, eu preciso ajudar aquela... Como que é? Eu consigo separar muito bem, mas é tudo uma questão de treino. E assim, Preparação, né? muita preparação. Eu falo, é tudo, é tudo treinável. É tudo treinável. Então, eu sei que eu não vou dar conta do mundo, Sim. que eu preciso fazer o meu melhor ali e eu preciso estar bem para oferecer. E acaba se apegando à criança, né? Mas, não, essa parte aí é dengo, é colo, é carinho, e eles amam estar lá também, porque eles são muito bem acolhidos. E eu separo essa parte com a minha família. Tenho muito tempo para isso? Não tenho, mas tem algumas prioridades. Refeições juntos, momentos em família, que assim, que eu não abro mão, sabe? Então, essa qualidade do nosso tempo juntos faz a diferença também. Até as meninas lá da clínica, eles falam assim, você é muito tradicional, porque eu falo, refeição na mesa sem celular. É um momento para nós. Sim! Aí lá na clínica mesmo, as crianças fazem o lanche. Aí as crianças fazem o lanche, as meninas, as ATs, as profissionais estão em volta e elas se acostumaram com isso. Não porque elas têm uma coleta de dados para saber se a criança colocou a comida na boca sozinha, ela precisa coletar o tempo todo. E no momento da refeição, não. No momento da refeição, ela não faz a coleta de dados, porque é uma tela perto da mesa. Aí eles falam que eu sou muito tradicional nesse sentido. Eu falei, não, para mim é estar ali. E a parte de sentar na mesa, fazer uma refeição, conversar, é extremamente importante. É um tempo de qualidade que hoje em dia não se tem. Não tenho tanto tempo disponível e a minha família também. Cada um tem as suas funções, cada um tem os seus afazeres, mas a gente prioriza por esses momentos de qualidade realmente. Mas que bom que você consegue, né, separar. Eu gostei muito que você falou, né, da parte de comer junto na mesa, sem tela. Eu gostaria que você direcionasse uma fala para as famílias, né, que hoje, né, é um assunto um pouco mais polêmico, mas é uma realidade. Sim. Né, as pessoas, isso eu vejo porque, nossa, minha criança, ela fica muito no celular, minha criança, ela assiste muito desenho. Mas às vezes vem do pai mesmo. Às vezes o pai tá ali para jantar, para almoçar com o filho, ele tá com o celular. Então fala, Glícia, para essas famílias, né, a importância e também o risco, né? Porque isso tem um risco, porque perde a socialização, né? O que o filho fez hoje na escola? Eu gosto de perguntar para minhas crianças: "E aí, Lourenço, como é que foi hoje lá?" Né? E a prof passou isso ou aquilo. Então compartilha do teu conhecimento para essas famílias a importância de, na refeição, zero tela. Eu costumo dizer assim que a família, o pai e a mãe ali é a referência. E a criança vai seguir o exemplo. Sim. Então, se você come na mesa ou usa o celular na mesa, no sofá, o seu filho vai fazer igual. E daí você não tem argumentos para dizer, não faz isso. Aquela famosa frase, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Só que se você der o exemplo, você não precisa ficar cobrando, brigando, gritando. Não, dá o exemplo e essa criança vai chegar até você. Então, essa parte de sentar à mesa, ter esse contato de verdade com a criança, estar interessado pelo que ela fez, mostrar para ela que ela faz parte da vida, da família. São nesses momentos que a família vai conseguir. E aí que ela vai conseguir ver o exemplo do pai, ver o exemplo da mãe e o quanto que é perigoso, né? Porque tá comendo, não tá nem vendo o que tá fazendo, tá vivendo no automático. Aí gera uma ansiedade. Sim. Quando vê, passou. Mas isso gerou uma ansiedade nessa criança. Daí você fala, nossa, as famílias hoje são muito ansiosas. É tudo treinável. Então, diminua o uso das telas, principalmente
em momentos de refeições, dê um exemplo para o seu filho. E assim, a criança faz o que também é permitido. Tá? Se você permite que ela coma com o celular só porque ela não quer comer e você não tá ali comendo Deu porque a primeira é mais vez. difícil, infelizmente vai ser muito mais difícil de tirar E esse contato. sim, eu falo por experiência, né? Eu tenho filhos, não é fácil, né? Fácil. Tem que ter, assim, às vezes você tem que ser linha dura mesmo, igual aqui em casa, vê eu e a Bel, a gente fala, não, não pode. Mas aí a gente vai num restaurante. Todo mundo tá assim. Rapaz, uma vez eu fui num restaurante que assim, de 10 mesas, 7. Ah, A criança lá com o tablet na frente. E o Lorenzo, ele tá na idade de questionar. Rapaz, você viu aquela criança lá? Ela comendo e olhando pra tela. E aí pra você explicar. Aí tem que explicar, não, filho, né? Não é assim, aquela família optou daquela forma, né? Mas o pai gosta que você tem que ir lapidando ali, aproveitar que ainda a gente tem autonomia, né? Depois que cresceu, bateu E água. tem algumas coisas que são assim, não tem como ficar negociando. Por exemplo, os princípios da minha casa é comer sem celular na mesa. Então não tem negociação, pode só um pouquinho? Não, não tem. Vou para um restaurante. Se eu for para um restaurante para ficar olhando para o celular, eu como na minha casa. Sim. E as crianças também, as meninas também. Eu falo, se você quiser ficar olhando no celular, você vai ficar em casa. É o momento de lazer, é o momento de curtir a família, curtir os filhos, né? Coisas que não são muito negociáveis. Funciona assim e vai ser assim. Até que eles começam a perceber que a sua forma é a forma mais afetiva de se fazer, porque você está presente com a pessoa, de corpo presente, de atenção, você está ali realmente interessado, não olhando no celular enquanto come, né? Perfeito. Gli, você fala pra mim qual que é o principal mito em relação... A gente tá falando bastante de autismo, né? Qual que é o mito, uma mentira que as pessoas às vezes comentam por aí sobre o autismo? Nossa, tem muitos. Do autismo, principal assim, não tem cara de autista. Assim, não, olha, mas não tem cara. Então, o autismo não tem cara. Não é algo físico. Sim. Então, é diferente de uma deficiência que a criança precisa de uma cadeira de rodas, que ela precisa de um acessório físico. Então, o autista que não tem cara de autista, eu falo, é um mito assim que mais circula. Sim. E falando de inclusão, Gleice, como que você vê hoje, na nossa atualidade, né, falando de sociedade, o que você consegue, o que você percebe? Você acredita que as pessoas estão mais inclusivas, né? A participação do Estado e município, você acredita que também está melhorando ou precisa melhorar? Qual que é a sua opinião? Eu vejo que precisa melhorar muito. Bastante. Muito. Porque, assim, mudou muita coisa no papel. Mas dentro da realidade, para fazer de verdade, ainda precisa melhorar muito. Preconceito. Demais. Bastante. Demais. Muito preconceito. Fulano, ó, lá, tá vendo? É autista. Ou, tá vendo? É TDAH, ó. Então, assim, muito apontar o dedo, Nossa, sabe? Isso é muito complicado. O capacitismo, muitas frases assim, não parece autista, tem que fazer igual aos outros, a criança não fala, não tem uma comunicação, tem uma dificuldade em algumas escolas ainda, que não pode levar o comunicador. Aí a gente fala assim, poxa vida, aí é uma questão de inclusão. Sim. Se você tem uma criança cadeirante, você vai pedir para a cadeira de rodas dela ficar lá fora? Porque ela não anda? Tá, e uma criança autista que não fala, a voz dela é o comunicador. Então, o tablet tem que ficar dentro do carro? Tem. Então, sabe, as pessoas... Tem que entender a necessidade, né? Aquilo ali faz parte da vida daquela criança, né? E duvidar muito da capacidade da criança. Tem criança, um exemplo, falando de inclusão, em sala de aula, que
não tem um trabalho voltado para aquela criança, para as capacidades daquela criança. A criança aprende, a criança vai muito além e ela precisa ser vista, ela precisa ser atendida de acordo com as suas necessidades ali. Só que ela precisa de mais afetividade, ela precisa sentir que ela é querida naquele lugar. E essa inclusão precisa ser mais verdadeira. Precisa avançar, né? Precisa ser O que você percebe, né? Você tem a filha com autismo, né? O que você percebe que as pessoas falam? Às vezes ela acha que não está machucando, ela acha que não está sendo preconceituosa, né? Que de fato está sendo. Quais são as frasezinhas principais que machucam o coraçãozinho e fala, poxa vida, pra que isso, né? Eles falam, tem gente que fala assim, mas pelo menos é inteligente. Mas pelo menos sabe fazer as coisas sozinha. Então são coisinhas assim que você fala, é uma pessoa. Sim. Você tem muita gente, a maioria, não enxerga a criança, a pessoa, enxerga o autismo. Pelo menos é isso, pelo menos é aquilo, pelo menos não só a minha, pelo menos vai no banheiro sozinha, pelo menos come sozinha. Não é pelo menos, sabe? Eu falo, são coisas assim que diminuem. São detalhes, né, pequenos que machucam, né? Sim! Aí você fala, pelo menos você tem boca, você fala, né? Mas devia ficar quieto, né? Pelo menos você devia cuidar da tua vida. Exatamente. Eu falo assim, usando como analogia, né? Eu tenho, né, 5 filhos. E é comum, as pessoas chegam assim, nossa, você tem 5 filhos. Nossa, olha, complicado, né? Rapaz, calma aí, eu não sou um coitadinho, não. Pô, 5 filhos, eu sou feliz de já ter. Não, eu sou feliz com meus filhos, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu te fiz essa pergunta. Vou fazer mercado. Exatamente. Eu fiz essa pergunta até mesmo para as pessoas entenderem que eu acho que é um assunto, né, que a gente deve conversar bastante, porque, assim, a inclusão é importantíssima hoje. Né, a empatia, as pessoas de fato se colocar no lugar daquela família, se colocar no lugar daquela mãe, o que eu não gostaria de ouvir, né? Eu não vou falar para, né? Às vezes achar, mas eu não falei querendo ofender, não falei por mal, mas machucou, né? Então eu acho que é um assunto que deveriam ser feitos mais investimentos, né, em divulgação, assim, conscientização, acho que é a palavra mais correta. Exatamente. Né? Conscientizar a sociedade, né? Poxa, olha, cuidado com o que fala, inclusão, né? Acolher bem essa criança, né? Não olhar com diferença, né? Eu acho que seria mais por esse caminho. E as pessoas querem que tudo tenha um padrão. Mas ela é diferente, ela não é igual aos outros. Aí você olha para o outro e fala, eu sou igual a você? Então não existe um padrão. Sim. Existe realmente esse respeito com o diferente, com as diferenças. E você respeitar o outro, você entender que tá tudo bem ser diferente, eu não sou igual a você. É mais ou menos por aí, sabe? Que vai começando a ter esse respeito com o próximo. E muita gente até tem vergonha de dizer que é autista justamente por ter esse dedo apontado, por ter esse preconceito. E eu falo, hoje eu tenho assim maior orgulho do meu trabalho, do que eu faço, das crianças que se desenvolvem com a gente, dentro de casa mesmo, sabe? Eu não tenho questões a respeito disso. E quem precisar de ajuda para entender melhor, eu falo, tô com o meu celular ali, pode perguntar, eu compartilho. Na dúvida, né? Bater um papo, acho isso muito importante. O que eu faço, como que eu faço? Olha, tem tal pessoa autista, como que eu lido com ela? Falei, eu não sei tudo, mas são casos específicos, são dúvidas que a gente consegue tirar ali, dúvidas pontuais. Eu tenho professoras que entram em contato, Glícia, eu tô com tal dificuldade, auxiliares de escola, famílias, o que eu faço quando acontecer isso? Então, a gente tem que estar realmente abertos à informação. Sim, perfeito. A informação de qualidade, né? Sim, e aquela família, né?
temos alguma família nos assistindo que prorroga, né? Às vezes não aceita, tem um pouquinho mais de dificuldade. Falamos bastante já, mas eu gostaria que você reforçasse a importância da intervenção precoce, né? Já no início, qual que é a diferença? O que ela pode trazer de benefício, né? Até os 6 anos de idade, a gente chama de janela do desenvolvimento. Então, até os 6 anos de idade, essas conexões neurais dessa criança, elas estão ali em pleno vapor. Então, são muitas conexões. Aí, se essa criança está apresentando um atraso, ou se ela teve uma poda neural e teve uma regressão, se procurar ajuda o quanto antes, essa criança vai ter muito mais chances de desenvolver essas habilidades do que uma criança muito maior. Então, a intervenção precoce, ela é assim o primordial, principal, né? Ela é o principal. Nós temos relatos de estudos de caso de crianças que entraram com intervenção aos 8 meses e nem precisaram do diagnóstico. Então, depende muito da criança. Olha. Percebeu algo de diferente? Não é uma questão de papel, de diagnóstico, é uma questão do desenvolvimento. Precisou trabalhar a habilidade? Bora trabalhar a habilidade. Você não pode relacionar, pelo que eu estou entendendo, somente ao autismo, Exatamente. né? Tá falando, tá com uma dificuldade nesse ponto, pode ser, né, acho que um TOD, outra situação, né? Viu que a criança tá um pouquinho diferente, tá fora da normalidade. Ou só um atraso. Um atraso, perfeito. Aquela criança tá com uma habilidade que não foi desenvolvida, tá com atraso. Trabalha aquela habilidade. Desenvolveu? Ok. Não necessariamente ela vai ter um diagnóstico. Sim. Pode ser só um atraso no desenvolvimento, também acontece. E é possível de reverter se essa criança tem uma intervenção precoce. Então, percebeu, mesmo sendo difícil, igual eu falei, tem o período do luto, mas a criança não pode ficar esperando. Perfeito. Legal, muita informação rica com o autismo, né? Acredito que contribuiu muito, estamos contribuindo bastante para quem tem famílias que tem um filho, né? E eu já escutei uma frase, Glícia, né? Aquele menino é muito agitado, eu acho que ele é imperativo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre imperatividade, né? Como que funciona, como que é, quais são os pontos para você identificar se é ou não é. A questão da hiperatividade não é um problema em si. Sim. Tudo que a gente coloca assim como não é um problema. É como se aquilo atrapalha a aprendizagem, se atrapalha o desenvolvimento daquela criança, aí sim é algo que entra com intervenção. E não necessariamente ser hiperativo é um sinal de que a criança tem o TDAH. Sim. Não é um único sinal. O moleque não para quieto. Para quieto. Pode ser coisa de criança. Então, tá comendo, tá se mexendo na cadeira. Isso. A gente tem que separar. Tem que saber. Tem que separar. Analisar. Tem coisa que é de criança, tem coisa que pode ser um sinal de alerta, só que não uma característica isolada. Se é uma criança que só não para quieta, o que isso está interferindo na vida dessa criança? Está atrapalhando a escola, está atrapalhando em casa, no desenvolvimento dela. Que está influenciando na rotina, na vida da criança. Isso. Está impedindo ela de aprender? Então, assim, não só por estar agitado ou por ser uma criança agitada, hiperativa ali. Isso não quer dizer não que se deve também fechar os olhos, né? Não. Tem que... É um alerta. Sim. É o que a gente fala. Está atrapalhando a vida da criança, está atrapalhando o convívio dela social, a aprendizagem. Aí sim, é algo que tem que investigar. Perfeito. Mas não necessariamente que ela tenha um diagnóstico só por uma característica isolada. Acredito que ficou bem claro. E sobre o TDAH? Qual que é a diferenciação? O que você consegue contribuir também? O TDAH tem muita gente,
assim, a maioria que acha que o TDAH tem a ver com a aprendizagem. Não, mas ele não aprendeu, então é TDAH. Não necessariamente. O TDAH tem o TDAH desatento, o TDAH hiperativo, né? Sim. E tem o combinado. E tem também, que a gente chama que até os neuropediatras colocam lá como hipercinético, que tem tudo e mais questões sensoriais. Só que também não tem uma característica isolada. São transtornos do neurodesenvolvimento que aparecem as primeiras características quando a criança é pequena. Ser criança e também adulto. Também, só que as características vão aparecer antes. Você, muito assim, nossa, na literatura eu não conheço que tenha. Olha, eu sempre fui uma pessoa tranquila e de repente eu virei um TDAH. Não, você não virou um TDAH. Eu virei autista. Não, você não virou autista. Então, por isso que é importante uma avaliação. Legal. E tem sinais, características, quais são as principais, mais comuns, na verdade? A falta de atenção, a desatenção, falta de planejamento, porque é uma dificuldade nas funções executivas. As funções executivas superiores são atenção, memória, planejamento. São habilidades que a gente consegue desenvolver na criança ou perceber na criança quando ela está na escola. Está iniciando a vida escolar, né? Então, assim, uma questão da desatenção é algo muito frequente. Uma questão da hiperatividade, a questão do TDAH hipercinético, algo muito sensorial, muito barulho, pouco barulho. Questões de toque, questões de seletividade alimentar também, por isso que em alguns casos se confunde com o autismo. Sim. Então, são muitas características juntas que faz com que essa criança tenha esse diagnóstico. Porém, precisa ser feita uma investigação para que não seja... Precisa dar o primeiro passo, né? Aceitar, Exatamente. ver que tem alguma coisa anormal e procurar uma ajuda. E não necessariamente tem dificuldade com a aprendizagem. O TDAH... Não está somente ligado a isso. Não está somente. Nós temos crianças que têm o diagnóstico de TDAH e são crianças que têm uma aprendizagem excelente. Então, depende muito. Cada caso é um caso. Sim. E tudo isso, toda essa intervenção acontece lá na clínica. Acontece lá na clínica. Perfeito. E o que teve que mudar na Glícia gestora, empresária, quando você resolveu abrir o seu negócio, né? Técnica tem, né? Tem informação, mas vamos falar assim da Glícia gestora. O que você teve que mudar? Papelada. Nossa. Gestão. Marketing, mexer com documentação, essa parte de contabilidade. Esses foram os principais desafios. Para mim, foram os maiores desafios. Porque eu não sei ficar quieta mexendo com papel. Eu sei estar em desenvolvimento ali com a criança, No operacional da clínica. Isso. É o que eu gosto de fazer e o que eu faço, assim, muito bem feito. Então, assim, eu preciso fazer relatório, eu preciso ver o real desenvolvimento dessa criança, eu estou ali no chão. Estou junto com as meninas, então eu sei o que está acontecendo. Mas nessa parte de conta, tem que pagar conta, de gestão, você tem que mexer com o banco. Não, essa parte... Os esposos trabalham junto ou não? Não. A minha filha trabalha junto. A filha está contigo lá. Aí, como ela gosta um pouco mais, aí ela foi para essa parte organizacional. Legal. Mas isso, mexer com dinheiro, com papelada, nesse sentido de números, não é para mim. Isso que eu mexo com muitos números, que eu trabalho com gráficos. Sim. Só que é voltado para as minhas crianças, não para o financeiro. Perfeito. Você falou aqui no nosso bate-papo, né? Começou com a salinha, depois 2 salinhas, 3 salinhas, foi ampliando. E hoje já está naquele limite no espaço que você está. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é a sua projeção, né, com o seu negócio, com a clínica? O que você projeta aí para os próximos anos? Olha, futuramente eu gostaria, né, estar no nosso, eu falo, não é sonho, no nosso planejamento, ter uma sede própria
para que a gente tenha mais espaço para oferecer. Eu acabo sendo muito redundante, tudo voltado para as crianças, porque eles precisam de muita coisa. Nisso, se eu tiver um espaço maior, uma sede maior, eu consigo mexer com... Consegue entregar mais e também ajudar mais famílias, né? Eu não vejo assim que eu preciso de um lugar imenso tomar conta de todo mundo. Não. Eu quero fazer o melhor nas condições que eu tenho e melhorando cada vez mais para oferecer cada vez mais o melhor para eles. E tendo um espaço próprio dentro do nosso planejamento, a gente consegue ter um parque maior, ter uma cozinha maior, a gente consegue ter espaço com terra no espaço externo, que algo assim, com estrutura física, tem coisa que a gente não consegue mexer. É um projeto de crescimento na estrutura, na equipe, para poder receber mais famílias. Exatamente. Não pretendo receber muito, não. Então você, mamãe aí que está assistindo, pai, família, né? Então procure, se você está precisando, né, de um acompanhamento, de uma intervenção, procure logo, porque... assim, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Qualidade na entrega. Exatamente, eu quero qualidade. Então, eu não vou abraçar o mundo. Eu vou oferecer ali dentro do que eu posso. Perfeito. Gleice, a gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo, tá? Eu gostaria que você direcionasse uma fala para a família, né? Que tem um filho aí com autismo ou com alguma outra, né, uma criança atípica. O que você falaria para esse pai, para essa mãe? Né? Fique à vontade. Sim. Acredite na capacidade da sua criança. Não faça para ele o que ele tem condição de fazer sozinho. Não use o diagnóstico como uma muleta. O seu filho, a sua filha, se ele tem condições, permita que ele faça sozinho. Então, use o que a gente chama de compaixão, sabe? A compaixão não é você ter dó, é você pensar lá na frente que você está fazendo hoje para que lá no futuro essa criança faça sozinha. Perfeito. Então, pensando nas famílias, é realmente isso. Acredite no seu filho, acredite que ele tem condições de fazer sozinho. Tudo dentro das suas limitações. E procure ajuda. Falei, não precisa, claro, obviamente, ser comigo. As famílias que procuram uma clínica, eu digo, não precisa ser comigo, mas procure ajuda de quem possa te ajudar, quem vai oferecer um trabalho de qualidade, quem vai oferecer ajuda para o seu filho, porque é uma vida. E essa vida vai crescer, vai se desenvolver, e nós não somos eternos. Enquanto pais, enquanto mães, enquanto profissionais, não somos eternos. E precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos e para as nossas crianças atípicas. É muito mais importante, porque eles vão precisar dessa autonomia para viver sozinhos. Legal. Deixa aí o endereço, dependendo, nós temos alguma família, né, que queira tirar alguma dúvida contigo. Se puder passar o @ do Instagram, o endereço da clínica. Clínica Iluminar Instituto. Estamos na Rua Panambi, número 2286, descendo a escola no PES. Então é bem fácil de localizar ali na Rua Panambi. E o @ da clínica é iluminar.instituto. É tudo azulzinho com estrelinhas ali, bem iluminando o caminho mesmo. Legal, essa foi a Glícia, muito obrigado. Tem alguma coisa que, dependendo de alguma pergunta que eu não fiz, algo que você gostaria de acrescentar? Eu acredito que é isso mesmo. Eu quero dizer que eu estou disponível para tirar dúvidas. Quem precisar de ajuda também, eu gosto muito de compartilhar. Então, trocar ideia. Trocar ideias. Muito bacana, pessoal. Então, essa foi a Glícia Natiara. Ela falou bastante sobre autismo, intervenção. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se tiver alguma dúvida,
fale com a Glícia, nós deixamos aqui os endereços. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Tia Nath, muito obrigado por ter vindo no nosso podcast, por ter doado um pouco do seu tempo, né, em prol do nosso podcast e também das famílias que nos acompanham. Espero ter somado um pouquinho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço também o nosso patrocinador, Alfaiataria São José. Moda de alto padrão para homens. O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até a próxima. Tchau!